boa noite. Daqui a pouco nós vamos começar a live com a irmã Gil, escritora do livro Minha Vida, Minhas Histórias. Vamos então iniciar a nossa entrevista. Boa noite, graça e paz da parte de Cristo, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Você que está nos assistindo e que entrou agora, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância, não é? Eu sou o pastor Carlos Guerra e eu sou o criador do canal Beit Sefer. E ele hoje não só está no YouTube, como eu disse, mas também no podcast, e em breve nós teremos novidades. Também entrou Helder Rezende, minha filha, meu genro, que estão lá também em Portugal. Não é? Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a diaconisa Givanete Santos, que está aqui ao meu lado, né? Conhecida carinhosamente como a irmã Gil. Ela foi minha ovelha quando pastoreei a primeira igreja batista em Miguel Couto, aqui em Nova Iguaçu. Mas ela é autora do livro que está nas minhas mãos aqui, Minha Vida, Minhas Histórias. E você que vai estar conosco até o final dessa live, nós vamos estar sorteando 3 livros para aqueles que ficaram até o final dessa live, ok? Mas bem, a irmã Gil, além de escritora, ainda continua, né, trabalhando como empregada doméstica. Gil, ela também atua em projetos sociais, não é? E atualmente ela é missionária mobilizadora da Junta de Missões Mundiais. Ela é uma voluntária, né, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira e tem desempenhado um papel abençoador, principalmente aqui na área da Baixada. Gil, obrigado por você estar aqui, de ter aceitado o nosso convite. Você pode se apresentar para o nosso público que está já conosco aqui? Boa noite a todos, é um prazer. Muito obrigada, pastor Guerra, pelo Amém. Convite, por estar assim, podendo, né, compartilhar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos e sobre tudo aquilo, né, que eu tenho feito durante a minha caminhada. Amém. Acabou de entrar também a Cris, um beijo, Cris, Deus te abençoe. Jaque Pinho, irmão Pinho, que está estreando no canal, né? Daqui a pouco, a partir da semana que vem, nós vamos ter também mensagens desse jovem valoroso que vai estar, enfim, trazendo mensagem para a nossa edificação. Pois bem, Gil, após essa apresentação, vamos lá, vamos bater um papo sobre como foi que surgiu esse livro e tal. Conte para nós, de onde veio a sua inspiração para escrever o livro? Bem, a minha inspiração foi depois de eu ter visto o filme Minha Vida, Minhas Histórias. Foi aí que eu, mas antes de ver o filme, né, eu já tinha o hábito de fazer um trabalho terapêutico, como escrever depois de alguns, tudo aquilo relacionado com problemas, com dificuldades. E aí, ficando desempregada, vendo o filme Minha Vida, Minhas Histórias, foi aí que, com muita coisa escrita, eu já comecei vendo, né, que as histórias daquelas mulheres não era diferente da minha história. Amém. E da minha história e de outras tantas mulheres pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Ok. Gil, então qual é então a sensação que você teve, né, de escrever esse livro e compartilhar as suas experiências de vida, porque eu abri um pouco o coração, né? Abri a porta, né? E tem gente que não gosta muito de falar sobre a vida, mas como foi essa experiência de contar a sua vida para outras pessoas? Porque nas páginas do livro, né? Nós vemos que a sua história é a história de muitas outras Gils e outras Marias e até mesmo outros personagens bíblicos. E o que você tem a dizer sobre isso? Bem, eu tenho a dizer que foi uma sensação muito boa de estar vendo assim o meu projeto, né, um projeto de sonho de muitos anos ali
poder estar lançando o livro. Mas também, eu tive também medo, né? Medo de estar me expondo. Já teve alguns comentários de algumas pessoas. Eu não teria tido essa coragem que você teve. Mas também, eu pude ver que através da leitura do meu livro, muitas pessoas já chegou para mim e já falou assim, eu me identifiquei muito com a sua história. Eu já passei por grandes dificuldades como você passou. E também fiquei com muito medo também de ser mal interpretada por algumas pessoas, por pessoas achar diversas coisas ali, como eu abordo no meu livro, né, sobre a questão do trabalho doméstico. E também quando a gente fala assim, o cuidado de Deus, eu posso lembrar do cuidado que Deus teve com Ruth. A Ruth se prontificar a caminhar junto com a sua sogra, né? E não foi diferente comigo. Deus continuou cuidando e Deus tem cuidado da minha vida. Ok. Está conosco também, acabou de entrar, o pastor Wilson, tá certo? Aqui também da igreja aqui em Nova Iguaçu, pastor Hudson Paola, boa noite, pastor Hudson. Fagundes Renan entrou também. Deus possa abençoar os amados irmãos. Pois bem, Gil, na verdade, quando a gente lê o seu livro, né, e quando eu tive a oportunidade de fazê-lo, e apesar de conhecer você, né, ter lidado com você, não só na área ministerial, mas também na área familiar, né, podendo a gente ter um relacionamento muito abençoador, eu me deparei com algumas histórias no seu livro que eu não conhecia. E nele você fala sobre o trabalho análogo à escravidão, né? Você fala sobre má remuneração, você fala sobre o pouco descanso no trabalho, fala sobre trabalhos forçados, infelizmente, em pleno século XXI, não é? Você fala sobre má alimentação que os patrões acabam proporcionando àqueles que são seus empregados. Você fala de abusos psicológicos, né? Como humilhação, desprezo e até questão de abusos sexuais. Você fala de calúnias, difamações, direitos trabalhistas que foram violados, não é? Experiências no estrangeiro, enfim. O livro tem uma abrangência muito grande dessa experiência de ser empregada doméstica. Em suas palavras, você consegue ver Deus? Agora, diante de tudo que você passou, porque eu creio que houve momentos bons e também momentos alegres, você conseguiu ver Deus agindo, tratando, moldando a sua vida e o seu caráter? Você consegue ver Deus conduzindo a sua história até realizar o propósito dele? Talvez escrever esse livro e contar a sua história? Fale para nós. Pastor Garra, é muito interessante essa pergunta, muito boa também a pergunta, porque muitas das pessoas não têm ideia, né, do que uma empregada doméstica passa, e com isso a gente pode ver, quando a gente fala assim, de várias Gils, de várias Marias, né? Então a gente teve experiência assim, de estar conversando com outras empregadas domésticas. E de ter empregada doméstica da patroa falar assim, olha, a partir de hoje, você não é mais, o seu nome não é esse, o seu nome se chama babá. Interessante, né? Babá, não, quer dizer, tá ali afligindo aquela coisa da identificação da pessoa, tirando aquela identificação, né? E com a questão também da má alimentação, normalmente aquilo, na minha época, era aquilo que vinha da mesa e muitas das vezes vinha muito pouco, ou se não, uma comida diferenciada. A gente sabe que isso acontece até hoje, né, no nosso Brasil, por aí afora. Infelizmente acontece, eu acredito que não seja só na área da empregada doméstica, mas de um modo geral, né, o salário não ser bem remunerado, a gente sabe disso, mas também eu vejo, né, o cuidado que Deus teve comigo, apesar da questão de abuso sexual, né, que eu passei por isso também, mas graças a Deus eu pude também ver o cuidado de Deus comigo, de não ter acontecido, ter sido tentada, mas não ter acontecido, ter se consumado a questão do abuso sexual comigo. Mas eu vi o cuidado de Deus. Deus estava cuidando de mim em todo instante. E aí, com isso, a gente vai forjando o caráter
Porque, pastor, eu também tive... foi muito bom na minha infância, porque eu tive um pai e uma mãe, principalmente meu pai e uma mãe, que nos cuidou muito bem, apesar de ter começado a trabalhar muito cedo, mas meu pai, ele sempre teve aquele tempo para nos dar de carinho durante... E isso, a gente acaba, quando vai cuidar ou trabalhar na casa de uma pessoa, a gente passa a fazer aquilo que a Bíblia fala, de fazer o melhor para a gente. Quando a gente faz sob a direção de Deus e a gente vê o cuidado de Deus na minha vida. Eu li em outros lugares que você está envolvida também no projeto Livros para Voar, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. Você pode explicar o que esse projeto, o que é o projeto, né? E como você se envolveu nele? Bem, é muito interessante esse projeto. Gostei muito porque é um projeto, né, cultural daqui de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Nós agradecemos assim a secretário de Cultura de Nova Iguaçu, ao presidente da FENIG, o Miguel, por ter desenvolvido esse trabalho, né? Porque eu conheci o trabalho que acontece, né, uma vez por mês, agora de cada 15 dias, no Top Shop, no 3º piso. Então, tá dando essa oportunidade para os escritores da Baixada. Então, isso tem sido muito bom. E comigo aconteceu dessa maneira, eu passeando ali pelo Top Shop, e cheguei e perguntei, e ele falou assim, não, isso aqui é gratuito. E aí eu fiz o meu lançamento ali, e teve uma repercussão muito boa, desde o momento, pela nossa abordagem, com relação ao empregado doméstica, com relação ao voluntariado, e com tantas outras coisas. E acontece, a gente tem 10 pontos de livros que se coloca, tem tanto também, tipo uma caixa, né, de livros que tem no Hospital da Posse, tem em alguns lugares. E com isso a pessoa vai lá, pega livro, e a gente sabe que a leitura e o conhecimento ninguém pode tirar da gente. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, tem sido muito importante aqui na Baixada e cada dia tem crescido mais. Ok. Você já tinha esse desejo de fazer missões? Ou isso surgiu agora? Como que é isso aí? Não é? Isso já era uma coisa antiga no seu coração? Fala para nós aí. Missões sempre queimou no meu coração, desde a infância. Então, eu sempre fui promotora de missões. E aí, depois de uma viagem missionária, eu trabalhei bastante lá em Miguel Couto com o pastor Carlos Guerra, né? O pastor Carlos Guerra sempre incentivou a obra missionária, isso é muito bom. E aí a gente sempre fui também muito questionadora, querendo saber se as ofertas chegavam ao campo, como é que era. E de repente eu falei assim, não, eu não quero mais só ver de vídeo. Eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. Ir ao campo, entender mais. E foi aí que eu tive a experiência, né, de ter ido para Cabo Verde, ter passado 2 meses lá, ter conhecido a terra, ter conhecido os projetos que a Junta de Missões desenvolve lá. Eu soube que você é mobilizadora da voluntária de missões mundiais, correto? Não é isso? Correto, isso. E você participou do programa Voluntários Sem Fronteiras, em Cabo Verde, que você já acabou de falar um pouco, né? Eu quero mandar um grande abraço à missionária Elis, a quem tive o privilégio de conhecer. É uma jovem que tem trabalhado no campo missionário e tem feito uma belíssima obra, né? Mas você poderia contar um pouco como foi essa experiência de estar no campo, de estar no front, né? Podemos dizer, de frente assim, lá, de fato, no campo missionário. Fale para nós aí. Olha, foi uma experiência, pastor Carlos Guerra, muito boa. No começo, assim, logo quando eu tomei a decisão de fazer essa viagem, né, missionária, foi no momento, assim, que eu estava desempregada, e eu devo dizer aqui que quando Deus chama, Ele paga a conta, né? Não foi diferente comigo, porque eu cheguei, né, bem, posso falar isso assim, tranquilo aqui, porque a primeira pessoa que eu falei foi com Deus, e depois eu chamei o pastor Carlos Guerra, que na época era o meu pastor, e falei para ele, e ele prontamente me apoiou com relação a tudo isso, tive apoio da minha igreja. Então foi
trabalho muito gratificante, foi um momento muito especial, foi um momento que Deus realmente moldou o meu caráter. Deus realmente tratou de mim, foi uma experiência nova, foi uma experiência de ver que o trabalho, tudo que a gente fala, tudo que a gente diz nas igrejas, tudo que a gente escuta falar sobre trabalho e obra missionária de Junta de Missões Mundiais, é um trabalho que acontece, chega lá na ponta, tudo chega lá no final, nada fica aqui. Então, para mim, foi muito bom ter estado ali com a missionária Elis, ter estado com o pastor Emanuel na praia em Cabo Verde, foi também bom ter estado com o pastor Elton. Então, foi um período abençoador na minha ida para o campo. Amém. Pois bem, depois você voltou para o Brasil, né? Tá aqui, e aqui no Brasil você tem concentrado a sua atuação na área de mobilização, mais na região da Baixada Fluminense, não é? Aqui, principalmente aqui no estado do Rio. Ou você tem outra região, né? Há quanto tempo então você trabalha com missões, né? Podemos assim dizer, realmente está envolvida com missões? Bem, em 2000, logo que eu voltei do campo, 2018, indo entregar o meu relatório, né, depois da volta do campo, para a Luciana, o pastor Kelso Franco, né, nos fez um convite para estar ali fazendo a mobilização como projeto pilô da Junta de Missões Mundiais. Então, eu já estou ali como voluntária, mobilizadora de missões mundiais aqui na Baixada, atuando aqui na Baixada já há mais de 3 anos. Né? Então, foi a primeira pessoa a ser convidada pela Junta de Missões Mundiais. E a gente louva a Deus quando o pastor Kelso me fez o convite. Foi um momento assim que não tinha trabalho nenhum, mas o coração queimava tanto, batia tanto pela obra missionária, que eu disse sim na mesma hora e que Deus realmente começou a cuidar e prover todas as coisas na minha vida. Ok. Você também está envolvida com alguns projetos, né, como A Fome no Mundo e projeto Esperança para os Refugiados, não é? É interessante até falar sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo um tempo em que estourou uma guerra da Rússia com a Ucrânia e a gente tem ouvido falar de milhares de pessoas que estão deixando o país, né? E que estão passando, deixaram de viver a sua vida normal e agora são refugiados, vão estar em campos que vão estar alojando essas pessoas. E quando a gente estuda um pouquinho sobre essa história e lê um pouquinho, a gente sabe que há milhões de pessoas espalhadas no mundo em campos de realocação, de refugiados, pessoas que não têm infraestrutura, não têm infraestrutura, né, de saneamento, enfim, de tantas outras coisas, e até são privadas de uma melhor alimentação, educação para os seus filhos, enfim. De que forma você ajuda esses projetos, ou de que forma a Junta de Missões tem ajudado esses projetos? Fala aí pra gente aí. O projeto A Fome no Mundo, que já está atuando, começou a atuar, né, no meio da pandemia, em 2019, quando tudo ficou fechado. A Junta de Missões Mundiais tem um programa, o PEP, né, que ali as crianças vão para a escola, né, que é um reforço escolar, que atua na educação das crianças. E naquele momento ali, a primeira coisa que o pastor João Marcos, né, que é o presidente executivo da Junta de Missões Mundiais, foi realmente providenciar comida ali, mas aí depois teve os missionários que são nutricionistas, como a missionária Gabriela, que é um projeto que eu apoio, que eu tenho o meu PAN, né, que envia mensalmente uma oferta, né, e também foi criado a farinha enriquecida, através daquilo que tem no país. Sim. Então, o projeto A Fome no Mundo, pastor Guerra, já está atuando ali, né, sustentando, alimentando as crianças, já na Venezuela, que é um país que está sofrendo muito, e foi um país onde foi terrivelmente, assim, problemas lá com as crianças. E aí teve uma história muito interessante de uma criança, né, dessa farinha enriquecida, né, que uma criança sai assim, com essa farinha enriquecida, as crianças conseguem sair da desnutrição com 3 meses. Já foi calculado, já foi visto. E tinha uma mãe de uma criança que estava ficando desnutrida. E a criança chega para a missionária:
não dá para me levar um saquinho dessa farinha enriquecida para a mãe, e a criança levou, em 3 meses a mãe estava, né, já saindo da desnutrição. Então foi uma coisa assim que nem os médicos conseguiram entender. E aí já na Colômbia, né, que é com alimentos que eles criam lá, dá para fazer a farinha com aquilo que tem no próprio país, como também em Moçambique, né, na África também. Então são esses projetos. E o projeto, né, A Esperança para os Refugiados. E aí foi interessante que quando eu fiz o meu podcast com o Miguel, né, o Miguel virou para mim e falou assim: Gil, você sabe que tem refugiado aqui na Baixada? E aí eu fiquei surpresa, né? Porque refugiado aqui na Baixada, como assim? Eu não sei. E aí eu fui atrás. E aí fazendo uma manhã, né, rosa, né, em Outubro Rosa, perguntei à enfermeira ali daquela localidade, ela me informou que tinha refugiada, né, na Casa do Menor, que a Casa do Menor acolheu. E ali prontamente, Pastor Guerra, eu fui atrás para conhecer essas mulheres. E aí para estar de perto, para entender melhor. Um pouco da realidade. Um pouco da realidade. Sim. E ver ali a carência. Então eu mantenho contato com elas até hoje. Outro dia nós tivemos também em outro local, onde há também refugiado aqui na Baixada. Eu juntamente com o pastor Wilson. Então tem sido assim um momento assim que queima, porque outro dia eu fui conversar com elas e eu cheguei assim, hoje eu não trouxe nada, porque eu não tinha realmente nada para levar para elas, mas eu trouxe aqui um pouco da palavra e dizer para vocês ser forte e corajoso, porque Deus é com vocês. Eu acho que só a sua presença lá e mostrando que você está ali, procurando conhecer, assim, mostrando o seu interesse, eu acho que isso é muito importante, que a pessoa vê que não está sozinha. Tem alguém que está se preocupando com ela. Exatamente. Não é isso? Às vezes é muito mais do que você mandar dinheiro ou alimento, mas saber que a pessoa pode contar com alguém, não é? É interessante. Quanto a essa relação de refugiados, eu também fiquei muito surpreso ao saber que a Venezuela, o país da Venezuela, hoje, talvez, se não for o maior número de refugiados no mundo, é um dos maiores refugiados, dentre todas as outras nações que estão em guerra, conflitos, não é, internos, não é, ou guerras religiosas, que são fugitivos de guerras religiosas. Então, hoje, a Venezuela é um desses países e o Brasil tem aberto a sua fronteira, isso é fato, e nós temos venezuelanos espalhados por todo o Brasil. Não é? Eu tenho estado também em Portugal e há muitos venezuelanos que fogem da realidade do seu país, infelizmente, como está acontecendo hoje com os ucranianos, né? Fugindo de uma realidade imposta por um governo, e isso, né? E as nações praticamente acabam sem saber o que fazer com essa quantidade de pessoas que saem dos seus países e buscam refúgio nas suas pátrias. Então, eu acredito que é muito importante, de fato, né, o trabalho da Junta de Missões, mas não só da Junta de Missões, mas as pessoas que trabalham na Junta de Missões, porque, de fato, é elas que fazem acontecer o trabalho. E é importante, então, como você disse aí, não só ficar sabendo, mas também se envolver, procurar como amenizar, né, o sofrimento dessas pessoas aí, tá certo? E aí, quando a gente fala mais do refugiado, a gente fala ainda, né, da Tenda de Brincar, que é um projeto que é da Junta também, né, que acontece lá no Oriente Médio, né, que são crianças, né, órfãos de pais vivos. E como a gente tem ouvido já agora com essa coisa da guerra aí na Ucrânia aí, muitos pais têm deixado seus filhos. E ali tem um trabalho onde tem missionários nossos ali que têm acolhido as crianças, têm passado carinho, o amor e têm amenizado a dor daquela criança. A importância de mais e mais pessoas se envolverem nessa obra. Ok. Infelizmente, né, nós estamos... era talvez impensável que no nosso tempo pudesse ocorrer uma situação como essa, mas agora nós estamos enfrentando, e eu tenho conversado com alguns colegas pastores, né, e dito que a conta vai chegar, não só para os ucranianos, né? Eles estão perdendo as suas casas, famílias, né? Alguns já perderam filhos, enfim, parentes,
mas essa conta vai chegar para todo mundo. Não só na Europa, mas também aqui nos países sul-americanos, nós vamos sentir os reveses, né? Vamos sentir essa situação da guerra que, sem dúvida, vai afetar a economia do mundo inteiro. Você me confidenciou que o lucro do livro, né, com a venda do livro, está sendo direcionado para o trabalho missionário, uma parte dele. Conte um pouco como isso acontece e o que a pessoa que vai nos assistir, ou assistir hoje, ou nos próximos dias, como ela pode fazer para abençoar esse trabalho, então? Bem, eu depois de ter escrito o livro, ter chegado em minhas mãos, eu resolvi, né, parte da venda dos livros, depois que eu tirasse aquilo que eu coloquei, né, para fazer o livro, tá enviando para o projeto A Fome no Mundo, A Esperança para os Refugiados, sim, principalmente, que são 2 trabalhos que a gente cuida de criança, porque a gente pensa que a criança é o futuro de amanhã. Eu acredito que em cada tenda de brincar possa ter mais Moisés, mais Josué, mais Ruth, mais Ana por ali. Então, eu acho que vale a pena, tem que ser dessa maneira. Então, a venda dos livros, né, vai realmente, eu já tenho feito, porque quando o coração queima aqui, a gente, quando recebe alguma oferta, a gente já coloca, já envia para a Junta de Missões Mundiais. Há algum recado de encorajamento que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que estão no mercado de trabalho, ou então são mobilizadores nas suas igrejas, apaixonadas por missões? O que elas podem fazer? Porque tem muita gente que fala assim, mas pastor, eu trabalho, né? Eu ainda não me aposentei, ainda estou no mercado de trabalho. O que essas pessoas que amam missões ou que querem ser de alguma forma ajudar, o que elas podem fazer? Olha, eu devo dizer o seguinte, que não perca tempo, porque muitas das vezes as pessoas, o que eu vou fazer? Eu devo dizer para vocês que teve um período da minha vida que eu sempre falei assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer obra missionária, porque eu já oro, porque eu já tenho oferto. Mas chegou um momento que eu realmente falei, Senhor, eis-me aqui. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Então, eu não fiquei pensando mais, eu não sou formada. Não, e foi uma das coisas que eu falei com Deus, porque às vezes a pessoa fala, mas o que eu vou fazer no campo? Tem muita coisa para fazer. Porque se você chegar no campo, sentar e fazer um desenho na mão da criança, você já está fazendo alguma coisa. E você não precisa sair do seu trabalho. Basta se voluntariar, dar um pouco da sua profissão, se você é enfermeiro, se você é médico, se você é engenheiro, se você é nutricionista, dá 15 dias do seu tempo para a obra missionária. Uma semana, né? Uma semana, 15 dias. Porque é muito bom quando você vai lá e faz algo a mais. Você vai sair de lá renovado, você vai sair de lá abençoado e sabendo que você abençoou tantas outras pessoas. Okay. Então, realmente, eu peço, vocês mobilizadores, nós sabemos que a nossa Baixada Fluminense é um celeiro de missionários. Grande parte dos nossos missionários tem saído da Baixada Fluminense, pastor Carlos Guiar. Amém. Glória a Deus por isso, que Deus tem levantado eu sou testemunha disso. Jovens, homens, rapazes, mulheres, para essa grande obra. Amém. Pois bem, Gil, eu acho que é isso, né? Eu estou satisfeito, eu acredito que o nosso público também está satisfeito com o que a gente falou até aqui. Eu acho que alcançou, né, a expectativa do nosso público. E foi uma honra falar com você, né? Eu fico feliz de ver como Deus, de certa forma, tem usado a sua vida, né? E para a glória dele, para que os seus propósitos possam ser cumpridos na sua vida. Agora eu queria que você deixasse aqui como os nossos ouvintes podem se conectar com você, ok? Se você tem alguma página, um canal, você tem... Enfim, como você está na mídia, né? Fale para a gente, como que os nossos espectadores podem entrar em contato com você.
Bem, eu tenho a minha página no Insta, né? No Instagram, Gil Santos 21. E também os meus livros, né? Já estão em e-book na Amazon. E aqueles que me quiserem também tê-los, né? Pode me procurar lá no direct para poder estar enviando para as pessoas aqui no Brasil. Ok. Deixa eu lhe falar, você que está aqui nos acompanhando, né? E nós vamos colocar, né, na descrição dessa live, podemos assim dizer, os dados, né? Os seus dados, para que a pessoa possa, de fato, entrar em contato com você, pedir, né? Você vai encontrar aqui na descrição, depois dessa nossa entrevista. Gil, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, ter atendido o convite. Eu estou aqui na casa do Matheus e da Inês aqui, né? Estão no Brasil, como falei, de férias. Né? Estamos aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e o Matheus e a Inês abriram a sua casa, né, aqui para nos receber e está aqui nos bastidores, né, nos abençoando aqui com a sua vida, para que essa live possa ser de fato um sucesso. E eu não tenho dúvida que não só hoje, mas nos próximos dias, muitas pessoas vão ter acesso a essa entrevista. Gil, muito obrigado. E eu gostaria de pedir a você se você pode encerrar esse momento, essa nossa entrevista, com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e por tudo que eu creio, Pai, que o Senhor ainda há de fazer, Pai, através da minha vida, Pai, mas que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai, de estar mais uma vez falando, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. É a oração que te faço, em Teu nome, para tudo sempre. Amém. Amém. Eu não sei se a gente consegue fazer os nomes de quem? De fazer a divulgação? Divulgação não. O sorteio. O sorteio daqueles que ficaram com a gente aqui. Quais são os nomes que a gente vai sortear? Bem, eu quero agradecer a você, o quanto o Matheus aqui está nos ajudando para fazer o sorteio das pessoas que vão receber o livro, né? Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e pedir que você nos ajude a divulgar esse canal. O canal Beit Sefer, no YouTube e no podcast, tem sido bênção para muitas pessoas. Nós estamos em várias partes do país, não é? Deus tem abençoado de forma muito poderosa. Nós estamos desde o norte do país até o sul do país e também em Portugal, não é? E tem sido uma bênção. Nós temos recebido diversos testemunhos, né? Pessoas que glorificam a Deus pelas mensagens que têm encontrado no canal. E muito mais ainda, né? Tem sido também uma ferramenta que tem abençoado muitos professores, alunos, nesse período de pandemia ou pós-pandemia, né? Que a gente está vivenciando aqui e que precisa, então, se reajustar. Então, eu quero agradecer você que tem abençoado e tem usado esse canal, que Deus possa, de fato, abençoar a sua vida. Bem, o que a gente pode fazer aqui? Tem os nomes aí? Vamos lá, para a gente fazer esse sorteio rapidamente aqui, para agradecer. Está aqui falando comigo, e está aqui Isabel Maia, K. Nascimento, entrou também aqui, Jaque aqui está falando parabéns, Gils, saudade do seu feijão, do aconchego do seu lar, né? Infelizmente, vou deixar o pessoal com água na boca. Hoje nós tivemos uma belíssima feijoada que participamos, enfim, foi um momento de descontração. Está aqui conosco, talvez você não tem como participar aqui, mas está conosco aqui o pastor Hudson Paura e também o pastor Wilson com as suas esposas, né, as primeiras damas, estão aqui conosco, aqui atrás, aqui nessa live aqui.
e que Deus possa então abençoar a vida de vocês, aos colegas, tá bom? Vamos lá? Podemos sortear aí quais são os nomes então que vão receber o livro, né? Aqueles que tiverem, se forem em Portugal, a gente vai levar para você o livro físico e você vai poder, então, compartilhar dessa história. Pois bem, nós já estamos aqui com 37 minutos de entrevista. Vamos lá? Vamos bem aqui. Quem mais? Está aqui. Seja bem-vindo. História muito linda. Recomendo a leitura a todos. E saudades, te amo. Tá? Saudades, pai, eu também estou com saudade. Manda um beijo aí para a Rebeca. Vamos? Mais alguns segundos aqui a gente vai dizer quem são os nomes aí. Pode aí. A Gil vai aqui tirar aqui os nomes aqui. Vamos lá, Gil. Tira aí os nomes aí. Tá aí, tirando. Quem é esse aqui? Natane. Tá bom? Natane tá lá em Portugal, lá em Águeda. Tá bom? Nós vamos levar o seu livro aqui. Fagundes Renan. Tá certo? E último livro, Isabel Maia, a sobrinha que ganhou, tá bom, o livro. Então, essas 3 pessoas aqui, nós vamos fazer chegar às suas mãos o livro, tá bom? Muito obrigado a todos aqueles que ficaram conosco até o final dessa live. Que Deus, de fato, possa abençoar. Obrigado mais uma vez, irmã Gil. Deus abençoe a sua vida e que venham, né? E que possa haver uma grande venda de livros e também possa abençoar esses projetos. Eu quero agradecer ao casal aqui, Mateus e Inês, pelo espaço que nos cedeu e por ter nos ajudado. A todos que estão nos assistindo, Deus abençoe. Até o próximo encontro.